Olá, meus amigos, muito boa noite, que o nosso Deus e Pai abençoe a vida de vocês, a noite de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, poderosamente. Que o Senhor conceda um descanso abençoado para vocês e para vocês que vão trabalhar, que Ele conceda vigor, força e proteção, ok? Antes da gente continuar, lembre-se de deixar o joinha para o canal, aperte o like, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo, está bem? Olha só, nós vemos na vida do apóstolo Pedro duas fases. Uma fase antes do Espírito Santo, ou do enchimento com o Espírito Santo, e a outra fase depois do enchimento com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele era e sempre foi um homem de Deus. O apóstolo Pedro, ele se entregou ao ministério do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus então o chamou. Ele era pescador, ele tinha uma empresa de pesca, a Bíblia fala isso, viu? Ele era sócio de uma empresa de pesca, mas quando o Senhor Jesus o chamou para o ministério, ele largou tudo e seguiu Jesus. E até quando Jesus esteve aqui na terra, o apóstolo Pedro, ele foi um homem assim firme, foi um homem temperamental, vamos dizer assim, né? Nervosinho, né? Mas ele amava o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro era um homem de Deus, né? Era um homem de fé, mas ainda não havia sido cheio com o Espírito Santo, o que veio acontecer somente no dia de Pentecostes, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Mas antes, Pedro era um homem que acreditava em Deus, era um homem que temia a Deus, era um homem que seguia Jesus. No entanto, um homem muito temperamental, como eu já disse, um homem nervosinho. Tanto é que quando foram prender Jesus, ele cortou a orelha do soldado lá, do rapaz que foi prender Jesus, né? E o Senhor Jesus então deu um pito nele. Não é assim que faz, Pedro. Se eu quisesse, era só eu querer. Eu pediria ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Não é um anjo só. Um anjo só já podia fazer um estrago ali, né? Imagine 12 legiões de anjos. Mas o que estava acontecendo ali era para que se cumprisse a profecia. Jesus tinha que ser preso. Muito bem. Quando prenderam Jesus e Pedro viu que o negócio era feio, né? Vamos dizer assim, o negócio era violento, iam crucificar Jesus e estavam também atrás daqueles que seguiam a Jesus, Pedro então ficou com medo, a ponto de negar a Jesus. Negar 3 vezes. Até o próprio Senhor Jesus já havia dito, né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. E Pedro, então, naquele medo, né? Aquele pavor de ser preso, desesperado, teve que mentir até. Ele mentiu, dizendo que não conhecia Jesus. Quando alguém perguntava para ele, eu não. Olha, juro por Deus, né? Na tradução no grego original, a ideia é essa: juro por Deus que eu não conheço esse homem, que Deus me castigue se eu estiver mentindo. E estava mentindo, né? Olha que desespero, né? Mas esse é o desespero de uma pessoa sincera, de uma pessoa temente a Deus, mas uma pessoa fraca. Está entendendo? Uma pessoa fraca. E isso é o que acontece com muitas pessoas hoje, muitos crentes hoje são fracos. Não porque são pessoas más ou ruins, mas porque tem uma fraqueza espiritual. Diante dos problemas, muitos se comportam como Pedro, se desesperam, choram, xingam, mentem até, para não se ver em apuros, inventam histórias, juram até por Deus, não é? Depois que a fraqueza da pessoa faz com que ela entre numa situação difícil, ou peque até, né? A pessoa mente, é a fraqueza, e é doloroso para a pessoa tem remorso, ela tem o arrependimento, mas antes tem o remorso, aquele remorso que consome a alma, sabe? De repente pode ser o seu caso,
Pode ser o seu caso que você esteja assim, viu, meu amigo e amiga, numa situação assim de fraqueza. Quando você está tudo bem, como Pedro, né? Como Pedro, quando estava tudo bem, ele ficava bem, ficava em paz, não é? Mas quando surgia um problema, no caso de Pedro, ele ficava nervoso, queimadinho, né? E aí falava o que não devia, fazia o que não devia. De repente você é assim também. Ou então, quando era uma situação que ele via que ia ficar feia para ele corria, ele fugia, ele não enfrentava, né? Ele se escondia. De repente pode ser o seu caso também. Diante de situações muito difíceis ou situações que são maiores do que a sua capacidade, de repente a vontade sua é sumir, né? Sumir do mundo, de repente desaparecer, né? Se enfiar debaixo da coberta e ficar aí, nem debaixo da coberta, às vezes a pessoa quer ficar debaixo da cama, né? Para não ver ninguém, um desespero, um medo que dá. Muito bem, acontece que Deus entende isso, Ele não quer que seja assim, Ele não quer que seja e nem que permaneça assim. O Senhor quer te ajudar a sair dessa situação. E então, o que acontece? Você precisa simplesmente fazer como Pedro fez também. Fazer uma entrega de sua vida verdadeira para Deus, uma entrega verdadeira do seu coração para o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita a sermos fortes. Nós não somos fortes por nós mesmos. Nós, se somos fortes espiritualmente, é pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo em nós, sabe? E o que Deus quer é que a gente busque por isso. E Pedro fez. Pedro viu o erro que ele tinha cometido ao negar Jesus. Se arrependeu, chorou amargamente, se lembrou do que Jesus havia dito. Mas quando Jesus disse, olha, espere na cidade, lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até descer sobre vocês o Espírito Santo, porque é Ele que vai capacitar vocês. Então, Pedro obedeceu. Ele fez uma busca. Ele ficou 10 dias ali com mais 120 pessoas, orando a Deus, buscando ao Senhor e esperando a chegada do Espírito Santo. E muitas vezes é isso que Deus está pedindo para você fazer. De repente você é uma pessoa fraca espiritualmente, que por qualquer motivo entra em desespero, entra em aflição, fala o que não deve, fala até em morrer, fala até ir embora desse país, ir embora da cidade, fugir, sei lá, né? Ou pensa em fazer uma bobagem com alguém, que você fica nervoso, né? Como Pedro, né? De repente você fica nervoso com a pessoa e você tem até a vontade de, né? A pessoa, não você. Só que você não vai fazer isso, evidente. Você não vai fazer isso. Então você precisa do Espírito Santo mais que tudo. O problema é que a maioria das pessoas não faz essa busca pelo Espírito Santo. As pessoas querem que alguém ore por elas, as pessoas pedem que Deus faça algo por elas, elas dizem, Deus me ajuda, mas elas não oram, não gastam tempo em oração, sabe? Não se desligam das coisas do mundo, não se desligam dos prazeres que muitas vezes nem são pecaminosos em si. Muitas vezes são, né? Mas muitas vezes nem são pecaminosos em si. De repente você fala assim, ah, pastor, eu não faço nada de errado, eu só assisto a minha novela porque, né, eu tenho uma historinha lá que eu acompanho. Então, essa novela aí faz você perder tempo, porque você enche a sua cabeça de bobagem, de uma fantasia, de uma ficção, em vez de estar lá em comunhão com Deus, conversando com Deus. Mesmo que você fale, mas eu assisto uma novela bíblica, tudo bem, não é errado, mas pensa comigo, é melhor você ter contato com Deus, falar com Deus através da oração ou ficar ouvindo sobre as coisas de Deus? É lógico que Deus quer comunhão contigo, Ele não quer que você apenas ouça falar dele, das coisas dele. Ele quer que você converse com Ele e gaste tempo fazendo isso. Não é um minutinho só não. Sabe o tempo de uma novela, quanto dura? O quê? 40 minutos, 1 hora? Pô, você podia gastar esse tempo em oração, dobrar o joelho e ficar falando com Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo falar com Deus, eu não sei orar, eu oro 1 minuto, já não sei mais o que falar. Então, geralmente a pessoa não consegue orar por falta de orar.
Entendeu? Quanto menos você ora, menos você vai querer orar e menos argumento você vai ter para falar com Deus. Mas se você perseverar ali, mesmo que você na hora não tenha nada, vai falando alguma coisa. Lembra a Deus o que Ele prometeu. Se você não sabe o que Ele prometeu, tem que ouvir as pregações, né? Ler a Bíblia. Ou então, lembre a Deus quantas vezes Ele te ajudou. Se você se lembrar de quantas vezes Deus já te livrou de problemas na vida, né? Você vai falar, Deus, obrigado, porque aquela vez o Senhor me livrou, o Senhor me ajudou. Eu estava passando por tal problema, mas se não fosse a tua mão poderosa e misericordiosa, não sei o que teria sido de mim. E aí você vai falando com Deus, mas persevere. Se não tiver nada para falar, apenas agradeça. Não tiver mais nada para falar, para agradecer, diga, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Dê glória a Deus, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Enfim, vai exercitando. O próprio Espírito Santo vai te ajudar a orar. E nessa comunhão com Deus, então, você vai permitindo que o Espírito Santo comece a encher o teu ser, para você poder ficar como Pedro. E aí nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, um outro Pedro. Por exemplo, antes do Espírito Santo, do enchimento com o Espírito Santo, Pedro era um homem nervoso e parecia bipolar até, né? Tem hora que era nervoso, explosivo, queria pegar todo mundo no braço. Outra hora ele corria de medo, se escondia que nem um rato. Pois é. Depois do Espírito Santo na vida dele, ele se tornou um homem tão tranquilo, um homem de fé, firme, mas um homem equilibrado. Já não era mais aqueles extremos, né? Uma hora nervoso demais, outra hora medroso demais. Não, era aquela pessoa equilibrada, porque o Espírito Santo nos capacita a ter equilíbrio, moderação, domínio próprio. Livro de Atos, capítulo 12, nós vemos um outro Pedro, como eu disse, um Pedro equilibrado, um Pedro que estava numa cela, ele ia ser morto no dia seguinte, mas ele dormia tranquilamente. Ele dormia numa cela, prenderam Pedro, iam matá-lo no dia seguinte, mas ele dormia como um bebê. Tanto que Deus mandou um anjo para ajudar ele. Sabe o que a Bíblia fala? Que o anjo teve que até que dar um toque nele, parece que tocar nele para ele poder despertar tão profundamente que ele dormia. Você consegue dormir em paz quando tem problemas? Não? Você consegue dormir tranquilo quando a cabeça quer ferver de problema? Não? Quando você diz assim, nossa, esses problemas que eu estou enfrentando são demais para mim, você não consegue dormir? Pois se você permitir que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida, você vai ter essa capacitação. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias, correntes, caíram-lhe das mãos. Então veja que Pedro estava dentro de uma cela acorrentado com soldados vigiando ele. Aliás, dentro da cela, 2 soldados presos com corrente no braço dele. Mas ele dormia que nem um bebê, porque era outro Pedro, porque ele se rendeu, ele buscou, esperou e se rendeu ao Espírito Santo. E ele foi liberto da prisão. Ele ficou invisível aos olhos dos guardas. Olha o que uma pessoa entregue para o Espírito Santo recebe de Deus. Por isso, meu amigo e amiga, de repente você está me assistindo agora aí, cheio de problemas. E esses problemas estão te deixando nervosíssimo, ou angustiado, ou deprimido. Olha, não há problema que Deus não possa resolver, desde que você confie nele. Então, comece a fazer uma busca pelo Espírito Santo. Ore sempre que puder. Sabe, troca, o inútil pelo útil. Troca o tempo inútil que você gasta com novelas, por exemplo, ou com fofocas, sei lá, que é pecado, ou com rede social, quando não é importante, porque tem coisas na rede social que são importantes. Por exemplo, você está me assistindo aqui, Aqui é uma direção para você. Mas troque o tempo inútil pelo útil, Troque aquele tempo que você desperdiça por um tempo que você vai ter proveito. Invista o seu tempo
na comunhão com Deus e com o Espírito Santo, você vai ver como vale a pena. Você vai até falar assim, por que eu não fiz antes? De tão tremendo que é o poder de Deus que se manifesta em nossa vida quando a gente confia nele de todo o coração. Vamos falar com Deus agora? Vamos começar essa busca então? Vamos clamar a Ele? Ele vai te ouvir, viu? Repito, descansa o teu coração porque Ele quer te ajudar, como ajudou a Pedro. Mas você precisa se propor a fazer uma busca pelo Espírito de Deus, assim como Pedro fez e recebeu, tá bom? Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção derramada. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava no apóstolo Pedro. É o Espírito Santo que está na minha vida, Senhor, porque eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E também é o mesmo Espírito Santo que está nessa pessoa que ora comigo, porque ela também aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E se essa pessoa, Pai, essa outra pessoa que me assiste agora, que ainda não entregou a vida para Jesus, mas está entregando agora, está dizendo, Senhor Jesus, agora eu sou tua ou sou teu. Então, Pai, salva essa pessoa, que o Teu Espírito Santo entre na vida dela. E também, Pai, essa pessoa se propõe a buscar ao Senhor consistentemente, a buscar a Tua presença, Pai, todos os dias e todos os momentos possíveis. Ela vai buscar a Tua presença e a Tua face. Senhor Espírito Santo, eu suplico a Ti em nome do Senhor Jesus, enche o coração desta mulher, deste homem com a Tua presença, com o Teu poder, com a Tua graça, para que assim como o Senhor transformou o apóstolo Pedro, Pai, de um homem destemperado, num homem equilibrado, num homem ora nervoso, explosivo, ora medroso como um rato, em um homem equilibrado, um homem ungido, forte, abençoado, que enfrentava problemas sem medo algum. Por isso, Pai, eu te agradeço pela resposta. Derrama a Tua bênção e a Tua unção sobre essa pessoa que ora comigo, Pai. Que ela seja abençoada completamente, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa que ora comigo, meu Pai, receba a sua cura, o seu livramento, a sua libertação dos vícios. Que essa pessoa que ora comigo, Pai, e pede ao Senhor em favor da sua família, pois abençoa essa família, libertando, unindo, transformando e arrancando todo o mal. E, Pai, na certeza absoluta da Tua resposta, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Olha, se você quiser saber mais a respeito do Espírito Santo, assista os vídeos que nós temos sobre o Espírito Santo. Assista esse vídeo aqui até o final. No final vai aparecer algumas telinhas, tá? Que falam do Espírito Santo. Aí você clica em cima que vai direto para lá, tá certo? Vai ser muito útil para você, tá bem? Olha, tenha uma excelente noite. Descanse na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma noite restauradora. E eu tenho certeza que essa busca que você fez agora, e provavelmente muitos de vocês ainda vão continuar orando, não vão? Muito bem. E amanhã vocês vão estar prontos para uma vida vitoriosa, capacitados para vencer em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus te abençoe muito. Até a próxima.